Olá pessoal, tudo bem? Continuando o nosso curso básico de História de Mato Grosso voltado para concursos públicos que abranjam em seus editais esta temática, hoje abordaremos o estado de Mato Grosso durante a ditadura militar. Daremos especial ênfase para dois aspectos: o processo de colonização do norte de Mato Grosso a partir de 1970 e o processo de divisão do estado de Mato Grosso, concretizado em 1977 e efetivado 2 anos mais tarde. Primeiramente, vamos comentar o aspecto da implantação da ditadura militar no Brasil, o golpe civil-militar de 31 de março, 1º de abril de 1964. O golpe civil-militar, evidentemente, contou com o apoio de variados segmentos da sociedade brasileira. Nós podemos mencionar os grandes empresários, a Igreja Católica, os meios de comunicação, importantes setores das classes médias brasileiras que estavam em oposição às chamadas reformas de base, as reformas propostas pelo presidente João Goulart: reforma agrária, reforma eleitoral, reforma financeira, uma série de reformas propostas pelo então presidente da República, João Goulart. Nós tivemos a ocorrência em 13 de março de 1964 do comício da Central do Brasil, que foi um movimento a favor das reformas de base, onde se reuniram os setores que estavam favoráveis ao presidente João Goulart. 6 dias depois, tivemos a ocorrência da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi um movimento de repúdio às reformas de base. Nesse movimento estavam setores importantes da sociedade civil, como, por exemplo, a Igreja Católica, a maior parte da imprensa nacional, os grandes empresários, o capital estrangeiro e o apoio também do governo dos Estados Unidos. Nós tivemos, então, vários setores conservadores que eram contrários às medidas propostas pelo presidente João Goulart, que contribuíram, então, para a ocorrência do golpe civil-militar de 31 de março, 1º de abril de 1964, quando se deu então a implantação do regime militar, que passou por variados momentos ao longo de sua consolidação. O golpe foi dado em finais de março, começo de abril de 1964, e aí nós tivemos uma sucessão de vários governos militares: Castelo Branco, Costa e Silva, o presidente Médici, o presidente Geisel e finalmente o presidente João Batista Figueiredo. Bom, dentre as principais características políticas e econômicas do estado de Mato Grosso durante o militarismo, nós podemos citar, por exemplo, o aspecto que ao longo de boa parte do período militar nós tivemos a existência de apenas 2 partidos políticos: a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, partido de sustentação ao governo militar, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era a oposição consentida. Ao longo da ditadura militar, durante boa parte dela pelo menos, nós tivemos muita repressão política, censura aos meios de comunicação e a implantação dos chamados atos institucionais. Foram 17 atos institucionais ao todo, com destaque para o AI-5, de 13 de dezembro de 1968, que foi justamente o ato que implantou a ditadura de fato no Brasil. Do ponto de vista econômico, nós temos a retomada de uma política desenvolvimentista com a entrada massiva de capital estrangeiro no país, a abertura da economia brasileira para a entrada de capital estrangeiro. Para as classes trabalhadoras, a retomada dessa política desenvolvimentista acabou gerando um grande arroxo salarial. Também durante a ditadura militar, durante o governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, nós tivemos a ocorrência do chamado milagre econômico, que foi um período de grande crescimento da economia brasileira, quando o Brasil chegou à 8ª posição dentre as principais economias mundiais. E as grandes consequências do milagre econômico foram
o aumento da dependência externa de nossa economia, o crescimento da dívida externa brasileira por conta da entrada de capital estrangeiro e por conta também dos constantes empréstimos, as somas vultosas contraídas pelo governo militar para promoverem o desenvolvimento da economia durante o período entre 1969 e 1973. No governo Médici tem um aspecto muito importante que diz respeito à história de Mato Grosso, que foi justamente o lançamento do Programa de Integração Nacional PIN. Esse programa visava promover a integração da Amazônia brasileira ao capitalismo. Temos aí a tradução daquela ideologia de segurança nacional assimilada pelo Exército Brasileiro, de integrar para não integrar, ou seja, de promover uma colonização da região da Amazônia brasileira com o intuito de levar o aspecto econômico, um grande desenvolvimento para a região amazônica, criando dessa maneira uma nova fronteira agrícola. O objetivo, portanto, era integrar para não entregar. Essa é a ideologia de segurança nacional assimilada pelos setores do Exército Brasileiro. A ditadura militar vai assumir esse compromisso. Esse é o binômio da ditadura militar nos anos 70. Promover o desenvolvimento econômico aliado à segurança nacional. E é nesse processo que a colonização do norte de Mato Grosso está inserida. A intenção era promover a colonização dessa importante área mato-grossense, que não era uma novidade, afinal de contas, em governos anteriores tivemos políticas de colonização voltadas para promover a criação de uma fronteira agrícola em terras mato-grossenses. Se os senhores se recordam muito bem, na aula sobre a Era Vargas nós falamos que tivemos a existência da chamada Marcha para o Oeste, que foi o primeiro projeto de colonização do governo federal em terras mato-grossenses, que acabou trazendo alguns importantes desdobramentos, como por exemplo a criação da Colônia Agrícola Federal de Dourados em 1943 e também a criação de 2 territórios federais em Mato Grosso, o território federal de Ponta Porã, na porção sul, e o território federal do Guaporé, na porção noroeste. Portanto, a prática de promover uma criação de uma fronteira agrícola em terras mato-grossenses não era novidade e teve prosseguimento durante o governo militar, principalmente a partir de 1970, no governo do presidente Médici, que lançou o Programa de Integração Nacional, o conhecido PIN, com o discurso de promover uma integração da Amazônia brasileira, promover a criação de uma importante fronteira agrícola na Amazônia Legal brasileira, compreendendo principalmente os estados do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. Essa política visava resolver os problemas sociais existentes em 2 regiões brasileiras. A região Nordeste, assolada pelo flagelo da seca, e a região Sul, uma região de grande concentração fundiária, uma região que havia passado por uma modernização agrícola, que havia expulsado uma série de pequenos proprietários. Para resolver esses 2 problemas e ainda promover a fixação de colonos em território mato-grossense, foi lançado o Programa de Integração Nacional no governo do presidente Emílio Garrastazu Médici. E um detalhe muito especial, muito importante, quando do lançamento dessa política de colonização das terras mato-grossenses durante a década de 1970, foi a intensa utilização de inúmeras campanhas propagandísticas com o objetivo de atrair colonos para o território mato-grossense, que seria denominado como o novo Eldorado brasileiro, a nova terra da prosperidade, uma nova região de oportunidades econômicas para os colonos, principalmente aqueles oriundos da região sul do Brasil. Nesse processo de colonização das terras do norte de Mato Grosso, temos uma importante parceria
entre o poder público e a iniciativa privada, as chamadas colonizadoras particulares. O poder público com a tarefa de promover o assentamento desses colonos, gerando uma infraestrutura, entre outras coisas, através da construção de estradas, ligando Cuiabá até o norte de Mato Grosso. E as colonizadoras privadas promovendo, então, a ocupação desse território. Em 1972, tivemos a criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, com a venda de terras devolutas, terras públicas na região amazônica. Essas terras públicas eram adquiridas por colonizadoras privadas, que promoviam a instalação de projetos agropecuários e também de exploração mineral nessa região. Tivemos ainda a criação da Superintendência do Desenvolvimento da Região Amazônica, SUDAM, e da Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, SUDECO. E um outro importante aspecto foi a construção de obras de infraestrutura para garantirem o assentamento desses colonos em terras mato-grossenses. Nesse processo, ganhou destaque a construção da BR-163, ligando Cuiabá a Santarém, e a BR-364, ligando a capital mato-grossense à cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. Em Mato Grosso, tivemos a criação da CODEMAT, Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, cujo principal objetivo era promover o estímulo dos projetos de colonização e ainda promover a criação de uma infraestrutura necessária em áreas de fronteira. Tudo isso para garantir o desenvolvimento da economia mato-grossense e a integração territorial do estado de Mato Grosso. Para isso, foram atraídos milhares de colonizadores, milhares de colonos, principalmente sulistas. Os colonos preferenciais nesse processo foram os oriundos da região sul do Brasil. Com isso, nós tivemos o surgimento de cidades ao longo das rodovias, as rodovias que eu acabei de mencionar há pouco, BR-163 e BR-364. Tivemos ainda a edificação de cidades planejadas pelas colonizadoras particulares, a exemplo das cidades de Sorriso, Sinop, Alta Floresta, entre outras. Essas colonizadoras particulares foram as responsáveis pela atração de novos moradores através da mídia, através de campanhas de propaganda. Esse processo foi importante porque promoveu o crescimento demográfico do estado de Mato Grosso. Para os senhores terem uma ideia, na década de 70, no começo da década de 1970, a população de Mato Grosso estava mais ou menos na casa de 600 mil habitantes. Na década seguinte, já superava 1 milhão de habitantes. Na década de 1990, chegou na casa dos 2 milhões. E no início do século XXI, superou a casa dos 2 milhões e meio, e atualmente está na casa dos 3 milhões de habitantes. Um dos principais fatores que promoveram o crescimento demográfico do estado de Mato Grosso foi, sem dúvida, a colonização implementada ainda durante o governo militar, a partir de 1970. E agora, comentando um pouquinho sobre as principais consequências da colonização, ocorreram evidentemente muitos conflitos envolvendo os indígenas e os colonos, ocorreu muita agressão ao meio ambiente, ou seja, tivemos a depredação da natureza, a expulsão de muitos seringueiros, poceiros, os pequenos agricultores, processos de concentração da terra, o estabelecimento de muitos latifúndios em terras mato-grossenses, latifúndio monocultor e exportador, e a ocorrência de muitos conflitos sociais no campo. Essas mudanças que foram ocorridas a partir do processo de colonização desencadeado, principalmente a partir dos anos 70, promoveram uma alteração na estrutura socioeconômica de Mato Grosso.
E essa alteração também fora sentida no espaço urbano de Cuiabá, que passou por um processo de crescimento demográfico e também de verticalização. Cuiabá passou por um grande crescimento urbanístico. E esse crescimento urbanístico, por sua vez, acabou gerando um verdadeiro choque cultural com a chegada dos chamados paus rodados, ou seja, eram aqueles migrantes que chegavam a Cuiabá, que se estabeleciam no estado de Mato Grosso, promoveu uma espécie de choque cultural. A cultura tradicional da Baixada Cuiabana batendo de frente, tendo um certo choque cultural com a cultura trazida pelos migrantes, principalmente os migrantes sulistas. Cuiabá passou, portanto, por um processo de crescimento demográfico nessa época e gerou esse chamado choque cultural. Por isso que surgiram algumas entidades importantes para a preservação da cultura tradicional da Baixada Cuiabana. Dentre elas, nós podemos mencionar o chamado Muxirum Cuiabano, que foi muito importante para a preservação, para gerações vindouras, dos elementos principais da cultura mato-grossense, o linguajar cuiabano, característico da região ribeirinha, também aspectos da cultura, da religiosidade, as músicas, as danças, como o cururu, o siriri, o rasqueado. E promoveu também uma integração com a cultura trazida pelos migrantes, pelos colonos, principalmente os sulistas. Agora vamos abordar então alguns dos principais governos em Mato Grosso ao longo do período da ditadura militar, começando pelo governo de Pedro Pedrocian entre 1966 e 1971. Neste governo ocorreu a criação do Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá e do Instituto de Ciências Biológicas de Campo Grande, o que pode ser considerado aí uma origem histórica das futuras o FMT e o FMS. No governo do Pedrocian também ocorreu a criação da CODEMAC. Também no governo de Pedrocian ocorreu a criação da Universidade Federal de Mato Grosso no ano de 1970. No governo seguinte, o governo do José Fragelli, entre 1971 e 1975, ocorreram a construção, melhor dizendo, de rodovias vicinais em território mato-grossense: Cuiabá-Santo Antônio, Paranaíba-Cacilândia e Itaporã-Dourados, e ainda a construção de uma linha de transmissão de energia elétrica ligando Cachoeira Dourada à cidade de Cuiabá, e ainda a construção da Escola Estadual Presidente Médici, a maior escola pública de Mato Grosso, que foi inaugurada durante o governo do engenheiro José Fragelli, durante o governo Médici, em 1973. E ainda a construção do Centro Político Administrativo, o famoso CPA, e ainda do saudoso estádio Engenheiro Governador José Fragelli, popularmente conhecido como Estádio Verdão. O governador seguinte foi José Garcia Neto. É o último governador de Mato Grosso antes do processo de divisão do estado. Ele governou o estado entre 1976 e 1979. No seu governo ocorreu a fundação da Secretaria de Promoção Social, PROSOL. Ocorreu ainda a pavimentação das estradas Cuiabá, Chapada dos Guimarães, rodovia Emanuel Pinheiro, e também Nossa Senhora do Livramento, Poconé. Ainda no governo de Garcia Neto, ocorreu a construção da rodoviária de Cuiabá e a construção da Fundação Cultural de Mato Grosso. No governo Garcia Neto, nós tivemos o processo de divisão do estado de Mato Grosso, concretizado em 1977, a Lei Complementar número 31, de 11 de outubro daquele ano, assinada pelo presidente Ernesto Geisel. José Garcia Neto renunciou ao cargo de governador de Mato Grosso para concorrer ao Senado Federal, acabando sendo derrotado pelo senador Alberto Canelas.
Muito bem, agora um outro aspecto muito importante, um tema bastante recorrente nos concursos públicos que abordam história de Mato Grosso. É o processo de divisão do Estado, que acabou sendo concretizado com a aprovação da Lei Complementar número 31, de 11 de outubro de 1977, lei esta que foi efetivada em 1º de janeiro de 1979. É um processo histórico bastante longo, cujas raízes remontam ao final do século XIX, quando começam a surgir as primeiras ideias divisionistas na porção sul do estado de Mato Grosso. Afinal de contas, senhores, o sul possuía ligações históricas com os seus vizinhos, no caso, a República do Paraguai e os estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, ao passo que o norte, Mato Grosso, Cuiabá, possuía uma ligação restrita com o estado do Rio de Janeiro. A consolidação desse projeto divisionista ocorreu no governo do presidente Ernesto Geisel, em plena ditadura militar, e contou com o apoio das lideranças políticas estabelecidas no sul de Mato Grosso. Garcia Neto, o governador de Mato Grosso, quando da divisão, era contrário a esse processo, mas foi uma voz silenciada. Na ótica da geopolítica militar, a divisão garantiria a soberania nacional. Mato Grosso, após a divisão, ficou com 38 municípios, ao passo que o Mato Grosso do Sul, a unidade federal criada a partir da divisão do estado de Mato Grosso, passou a contar com 55 municípios. Ambos os estados apresentavam uma economia ainda não consolidada. O Mato Grosso do Sul apresentava destaque para a pecuária pantaneira e para a agricultura na região de Dourados, ao passo que o Mato Grosso estava calcado na exploração de ouro e diamante, na exploração da madeira e também na pecuária na região do Pantanal e na agricultura que estava surgindo a partir do processo de colonização do norte do estado. Com a efetivação da divisão, tivemos um processo de crescimento das migrações sulistas em direção ao estado de Mato Grosso e a construção de obras de infraestrutura no estado de Mato Grosso. Construção, por exemplo, de estradas, produção de energia, construção também de muitas escolas. Claro, dotaram o estado de uma infraestrutura mais viável para a atração desses colonos provenientes principalmente da região sul de Mato Grosso. Em seguida nós tivemos o governo de Frederico Campos, 1979. Cabe aqui ainda um adendo, senhores. A divisão do estado de Mato Grosso ocorreu no governo de José Garcia Neto, mas a efetivação só ocorreu 2 anos depois, em 1º de janeiro de 1979, já no governo de Cássio Leite de Barros, que era o vice de Garcia Neto e substituiu o titular, pois o mesmo renunciou ao cargo para concorrer a uma vaga no Senado Federal, sendo derrotado, como eu disse anteriormente, pelo senador Alberto Canelas. Frederico Carlos Soares de Campos assumiu a tarefa de governar um estado dividido e com a autoestima bastante em baixa. Frederico Campos governou Mato Grosso entre 1979 e 1983. Durante sua gestão, foram criados novos municípios mato-grossenses: Araputanga, Jauru, Rio Branco, Pontes e Lacerda, dentre outros municípios. Frederico Campos promoveu um estímulo à continuação do processo de colonização do estado de Mato Grosso, mediante a construção de rodovias no estado, a construção de estradas, a expansão da rede elétrica em Mato Grosso, o aumento do abastecimento de água, a construção de moradias populares e a ampliação do número de escolas. Essas ações se justificam por conta do processo de colonização do estado de Mato Grosso,
uma alteração socioeconômica do Estado, um crescimento demográfico. Por isso, evidentemente, que as autoridades, os gestores públicos mato-grossenses precisavam promover uma devida intensificação das obras infraestruturais no estado de Mato Grosso. Júlio José de Campos é o primeiro governador eleito pela via direta no estado de Mato Grosso. Fora eleito de 1982 pelo PDS, o Partido Democrático Social, derrotando naquele pleito o candidato do PMDB, Raimundo Pombo. Júlio Campos tornou-se, portanto, o primeiro governador eleito pelo voto direto após a divisão do estado de Mato Grosso. O lema de seu governo era Progresso para Todos. Governo Júlio Campos, Progresso para Todos. Ele até copiou o slogan de JK. JK tinha o slogan 50 anos em 5, plano de meta de JK. Júlio Campos adotou o seguinte slogan: 4 anos de governo, 40 anos de progresso. O binômio da administração de Júlio Campos era estradas e produção de energia. Júlio Campos deu continuidade à política de colonização do norte de Mato Grosso. Não é por acaso que temos uma cidade no norte de Mato Grosso que faz uma referência a este governador, a cidade Campos de Júlio. Júlio Campos deixou o governo em 1986 para se candidatar a deputado federal constituinte, conseguindo ser eleito. Vilmar Pérez de Faria concluiu o seu mandato. Pois bem, senhores, vimos então nessa nossa aula os principais aspectos do estado de Mato Grosso durante o período da ditadura militar. Lembrando que você deve estudar com muito carinho o processo de colonização de Mato Grosso a partir dos anos 1970, uma vez que esse processo gerou um crescimento demográfico para o estado, gerou também uma dinamização econômica e o surgimento de várias cidades na região norte. O outro aspecto importante que deve ser estudado é o processo de divisão do estado de Mato Grosso, concretizado em 1977, efetivado em 1979. E ainda um terceiro aspecto bastante relevante é verificar a atuação de um importante deputado federal mato-grossense no contexto final da ditadura militar. Eu estou falando do deputado federal Dante Martins de Oliveira, do PMDB, criador da proposta de emenda constitucional que visava a convocação de eleições diretas para presidente da República, a famosa emenda Dante de Oliveira, que acabou desencadeando um importante processo de mobilização popular que uniu diferentes segmentos da sociedade brasileira. Movimento Direta Já. Evidentemente que essa emenda acabou sendo reprovada no Congresso Nacional, mas deu notoriedade para essa importante personalidade da política mato-grossense, Dante de Oliveira, que posteriormente foi prefeito de Cuiabá e governador do estado de Mato Grosso. Por enquanto era o que tínhamos para hoje. Um grande abraço e até a próxima.